Olá a todos e todas que nos acompanham através dos canais da revista Em Comunidade. Hoje, apresentamos a segunda dobra de pensamento da 10ª edição das Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento, evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha e Marcelo Ariel, interseção das revistas Em Comunidade e Palavra Comum. Apresentamos, portanto, a nossa dobra do pensamento, poesia e ciência. E estão presentes conosco Henrique Dória, diretor da revista Em Comunidade e da Rádio Transforma, Sobrinho Simões, cientista, médico, professor e investigador na área de bioquímica da Universidade do Porto, Marinho Lopes, cientista, investigador e divulgador de ciência, e Estela Guedes, poeta, ensaísta, dramaturga e diretora da revista Triplove. Toda a organização agradece imenso a presença de vocês e passa a palavra ao Henrique para dar início a essa dobra. Henrique, a palavra é sua. Sejam bem-vindos a mais umas raias poéticas. Eu começarei estas raias poéticas sob a temática da poesia e da ciência com a leitura de uma prosa poética. Um texto em prosa poética que eu próprio fiz. E esse texto remete-nos para as ligações entre a poesia e a ciência, entre a consciência e a inconsciência, entre a vontade, a liberdade e a ausência de liberdade que tantas vezes existe na nossa mente. É assim o texto. Quero controlar os meus pensamentos, mas tantas vezes não o consigo. Ontem, quando caminhava pela rua olhando as folhas do outono que mudavam de cor em direção à queda, o pensamento desviou-se para uma mulher desconhecida que vi uma só vez na vida e nada tinha diferente de tantas outras mulheres, nem sequer os seios abundantes que sempre atraíram o meu olhar. Ela estava só, deitada na praia, e subitamente levantou-se, penteou os cabelos longos e bastos, negros e fortes como penas de corvo, e depois caminhou vagarosamente em direção ao mar para se lançar às ondas. Admirei-me por me surgir esta lembrança tão remota e sem sinais que me pudessem marcar. Sorri deste absurdo, mas logo a seguir veio-me à memória o nome de Maldini, nome que já não ouço há largos anos e nunca me impressionou mais do que tantos outros futebolistas famosos, e nem sequer estava entre os que melhor conhecia. Sou e não sou responsável pelos meus pensamentos. A quem atribuir a culpa daqueles que não chamei a mim e são cruéis e baixos, mas surgiram no meu cérebro contra a minha vontade. Sou senhor dos meus pensamentos, mas eles são também senhores de mim. Sou livre e dominado pelo que não desejo e repudio. Sonho enquanto durmo. Sonho quando estou acordado. E o sonho sonha-me. Eis uma das 7 fontes do meu desassossego. Eu gostaria que a Estela começasse a falar deste tema de poesia e ciência e, se eventualmente quisesse, tivesse também um pouco como âncora este meu texto. Henrique, é difícil ter como âncora o teu texto porque não o tenho aqui, mas depois mandas e eu tê-lo-ei em conta quando escrever o texto, porque eu agora não vou escrever. Eu agora vou improvisar em torno de algumas memórias. É assim, eu vou tentar subordinar a minha intervenção a este mote. Toda a experiência de vida é potencialmente material poético. É que nas letras ou na poesia há preconceitos em relação à ciência, como se a ciência fosse um compartimento estanque na nossa vida. A ciência está impregnada no nosso dia a dia, nós não seríamos capazes de sobreviver sequer sem a ciência. Nós não vemos a ciência, não vemos os cientistas, agora temos 2 na nossa frente, mas o que se passa é que quando o cientista está a fazer ciência, nós não temos acesso a ele.
embora o seu trabalho seja público, visto que eles são obrigados a fazer publicações, a dar contas à comunidade científica do andamento do seu trabalho. Mas nós não temos acesso a isso porque são trabalhos especializados. Se os quisermos ler, temos que ir para as bibliotecas universitárias, bibliotecas de departamento, etc. O facto de nós não vermos a ciência não quer dizer que a ciência não esteja presente em tudo. Olha, está presente aqui na minha frente, neste belo e bom portátil, que teve muito trabalho de cérebro atrás, até chegar a esta parte que nós vemos, que é táctil, é sensível, que é a tecnologia. Mas o que é tecnologia? Tecnologia é um produto da ciência. Os tecidos são um produto da ciência. As cores, olha que bonitas cores, certo? Foi uma canseira científica até se passar das antigas cores naturais, havia inclusivamente animais que forneciam cores, a púrpura, as tintureiras, são moluscos, até se passar das cores naturais para isto que não sai, que são tintas fixas, são as anilinas. Isto é trabalho de química. Portanto, há muito trabalho de química no nosso dia-a-dia, nos materiais com que nos vestimos, nos materiais em que nos sentamos, nos materiais que são feitas as casas, nos modos como são feitas as casas, eu sei lá, nada existe, acho eu, que não tenha por detrás a mão da ciência. E nós estamos a viver um período em que isso se torna muito notório, porque estamos a viver uma pandemia, uma sindemia, melhor dizendo, ou como me ensinaram a dizer, visto que é uma doença que tem raiz no nosso modo de vida. Bom, e como nós estamos no meio de uma pandemia, estamos com a ciência a cercar-nos e temos de dar ouvidos à ciência porque não temos outro socorro. É escusado estar à espera que Deus nos proteja, porque se Deus quisesse proteger-nos, não tinha mandado a pandemia. Então, não temos outra coisa. Negacionismo é uma coisa muito boa para se combater e é outro elemento que demonstra que está em força aqui a ciência. E a ciência está em força não é só na questão dos medicamentos, dos produtos químicos, que são fabricados nas vacinas, sei lá, em tanta outra coisa. A ciência está presente através de uma ciência que eu acho que é a base de todas as ciências, ou seja, nenhuma ciência hoje em dia passa sem isso, e inclusivamente as letras não passam sem essa ciência, que é a estatística. Ora, e a propósito da estatística, se a Amanda quisesse mostrar o poema da Maria Azanha, eu comentava um bocadinho. É isso. O que é que nós temos aqui? Temos um poema visual. É um poema visual feito com um sinalzinho, é o sinalzinho de morte, é uma cruz que se põe nas campas, é o sinal de cemitério, de existência de cemitério. E então, o mais que se pode fazer com essa letrinha repetida indefinidamente até à palavra end, é uma estatística. E não é pelo facto de a autora ter formação matemática, não, isto eu também poderia fazer um poema igual, parecido, a dar conta dos estragos que a pandemia está a fazer. O poema intitula-se SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o nome da espécie de vírus, de uma das espécies de vírus, não é? Os vírus que nem sequer são animais, nem são plantas. Bom, não tenho a certeza absoluta do que é esse SARS-CoV-2, exceto que é um elemento de nomenclatura. E é de nomenclatura que eu vou falar, porque eu tenho estado aqui a dar conta
de quanto da ciência existe na poesia, seja ela qual for, e ali existente de forma deliberada por parte do poeta ou sem o poeta saber. O poeta, quando está a escrever com uma bique e diz que escreve com bique esfera fina, que era o caso do Herberto Helder, sabe lá ele que ciência que existe atrás da bique, mas atrás da bique existe toda uma progressão científica para descoberta de tintas, e essa progressão científica vai desde o papiro, vai desde o cunhar, barro, passando pelo cálamo, até a bique, que é feita com um material plástico, que é um material inventado pela ciência, criado pela ciência, até, bom. Portanto, o poeta, quando fala na sua bique esfera fina e que só gosta de escrever em papel quadriculado com bique esfera fina, não faz a mais pálida ideia de que é possível fazer uma análise ao que ele está a escrever de um ponto de vista científico, certo? Mas eu não queria deixar de dizer que também a ciência está impregnada de poesia. Eu não sei se é muito, se é pouco, mas, por exemplo, quando me passam pelos olhos referências à astrofísica, isso fala dos buracos negros, das anãs brancas, sei lá. Quer dizer, toda essa nomenclatura para mim é muito poética, embora a maior parte dela, suponho eu, que seja numérica, não é? Sejam números. Os astros são designados por algarismos, NGC 455, supondo o NGC New Galaxies Catalog, algo assim, catálogo das galáxias. Isso não tem tanta graça. Mas a nomenclatura científica do tempo em que ela foi criada, a nomenclatura moderna, e estou a referir-me a Linneu, quando criou o sistema Nature, o Linneu teve necessidade de vocabulário, de recorrer a qualquer coisa que lhe desse nomes, porque ele foi criar o sistema Nature, que consiste em classificar os animais e dar-lhes um nome. E o nome... E por que é que ele fez isso? Bom, ele fez isso porque ninguém se entendia com os nomes, nem das plantas, nem dos animais. Os minerais a deixar à parte, não é o meu campo. Então, por exemplo, a tartaruga verde tem uma distribuição larguíssima, em França chama-se de uma maneira, em Espanha chama-se de outra, e não é só questão de em cada país os animais e as plantas terem nomes diferentes, é a questão de, numa mesma região, os seres vivos terem nomes diferentes, nomes populares, nomes vulgares diferentes, sei lá. O que é o gerânio? Sabem o que é o gerânio? O gerânio chama-se assim, de uma maneira fina, mas na realidade, noutras vozes, noutras bocas, é vulgar sardinheira. Ora, um chinês que está a estudar os gerânios no século XVIII, sabia lá ele o que eram os gerânios, o que eram as sardinheiras. Portanto, havia necessidade de uma nomenclatura internacional para os especialistas, para os cientistas conseguirem entender-se em relação àquilo que estavam a estudar. E então Linneu criou o sistema Nature e criou uma nomenclatura, que é o famoso binómio linneano, um substantivo mais um adjetivo, escritos em latim, para não haver problemas, o inglês quer o inglês e o francês quer o francês. Não, vamos para uma língua morta. E então, mas ele precisava de muitas palavras para batizar os seres vivos. E aqui é que ele recorreu a tudo o que lhe passou pelas mãos, mas substancialmente pela poesia latina, pela poesia que fala dos deuses. E então a nomenclatura é muito poética, a nomenclatura zoológica, por exemplo, é muito poética, e a botânica. Um dos meus trabalhos mais antigos nesta área do interdisciplinar, ou seja, de pegar nas minhas ferramentas literárias, aplicá-las à ciência e analisar,
É um trabalho que saiu neste volume coletivo, em homenagem do professor Sacarrão, que foi um professor importante da Faculdade de Ciências, foi diretor da Faculdade de Ciências, diretor do Museu de História Natural, e foi meu diretor, porque eu trabalhei no Museu de História Natural. E então, a minha participação neste volume é um artigo intitulado Criptometáforas em Zoologia, em que eu analiso esses nomes, sei lá, nomes como Acaronte e a Styx, isto tem a ver com o inferno, o Estige, o Acaronte, Basilossauros, isto é o rei dos sáurios, sei lá, quer dizer, a nomenclatura zoológica está toda cheia desta poética. Bom, eu considero-me um bocado pioneira neste tipo de trabalhos, mas, entretanto, muito mais começaram a aparecer, e o Brasil tem dado um pontapé de saída importante nisso. Não é o Brasil, importa-se com isso, com a questão de ser perigosa a especialização e de haver necessidade de uma interligação mais estreita entre a ciência e as letras. Então, há um livro do Marco Lucchesi, eu não tenho aqui o livro, mandei uma imagem à Amanda, mas ela ainda não recebeu. De qualquer maneira, é um livro que foi publicado primeiro numa revista da Universidade de Campinas, e o título do livro é Literatura e Ciência. E convidaram-me a participar, eu participei com um texto que tem sido do agrado dos professores, porque tem ali muito material para poderem dar as aulas aos alunos. Neste âmbito do que eu tenho estado a dizer, que são as coisas óbvias, mas a gente não vê as coisas óbvias, não é? Não vemos que a ciência está em toda a parte. Que a questão é essa, a ciência está em toda a parte, por isso é escusado criticarem-me, porque alguns criticam-me por analisar os poemas à luz da ciência ou estar a falar de ciência em relação à poesia. Escusam de se preocupar com isso, porque se calhar os vossos poemas, dos meus críticos, têm muito mais ciência do que os meus, e os meus têm muita ciência. E então, Marco Lucchesi, que é um escritor e professor brasileiro, reuniu uma série de textos, eu perdi-os. Sob este título, Literatura e Ciência, e a minha participação tem por título Poesia com Teorema de Pitágoras. Está na internet, é só uma questão de procurarem, mas está lá na revista da Universidade de Campinas, e este livro está à venda na internet, na Amazon. Mais recentemente, a Anabela Rita e Isabel Ponce de Leão convidaram-me a colaborar nesta série de livros. Eu colaborei no volume 2, o título da série é Perigoso É. Bom, cada um fala do que entende por ser perigoso, mas a base é a iminência de desaparecimento das humanidades dos currículos escolares. Então, nós achamos que é perigoso que as humanidades desapareçam. Eu, pessoalmente, acho que os cientistas precisam de nós, porque nós, as pessoas das letras, temos bastante para dar à ciência. E agora, já falei da Maria Azanha, gostava de dizer duas coisas sobre um poeta que está cheio de ciência. Eu não conheço ninguém que tenha tanta ciência como o Carlos de Oliveira. O Carlos de Oliveira, imaginam vocês, era um matemático, um químico, um zoólogo. Não,
quer dizer, ele tem ele já morreu, atenção, isto é um escritor do século XX, ele morreu nos anos 90 ou 80, deve ter sido 90. Ele tem uma licenciatura tirada em Coimbra de histórico-filosóficas. Portanto, não tem nenhuma relação com a ciência direta, mas a poesia dele está cheia de ciência. Eu estudei um pouco o Carlos de Oliveira, porque é um dos meus escritores favoritos. Tenho um caderninho com ensaios que escrevi sobre ele, saídos não apenas livros. São uns caderninhos muito artesanais. E então queria dar-vos uma ideia do que é, de como a ciência aparece na poesia do Carlos de Oliveira. Olha, mas aparece toda a ciência, até a lei dos graves. Eu estive a folhear aqui ontem só para avivar a memória e fala-me aqui na lei dos graves. Bom, a lei dos graves, atenção, é qualquer coisa que está para a ciência atual como... Ou antes, a lei dos graves e o facto de a Terra ser esférica são duas questões científicas que estão a dar muitos problemas por causa dos negacionistas, não é? Os negacionistas negam que a Terra seja redonda, são os terraplanistas. Os terraplanistas dizem que a Terra é plana, não é? E houve uma senhora na CPI, sabem o que é? A Comissão Parlamentar de Inquérito, que no Brasil está a averiguar todos aqueles casos de corrupção fabulosos do governo Bolsonaro. Uma das senhoras técnica, virologista ou algo assim, disse, bom, mas se a Terra é plana, então ainda sou capaz de cair dela abaixo, não é? Bom, e outra questão que está a ser negada, a questão científica que está a ser negada, é a lei dos graves. A lei dos graves que diz que se eu deixar cair uma pena e um badalo de um sino do alto de um campanário, chegam cá abaixo ao mesmo tempo. Bom, isto é uma lenda, atribuem isto ao Galileu Galilei. O Galileu Galilei nunca faria tal experiência, porque de certeza que a pena nem nunca chegaria ao chão, o que não quer dizer que a lei esteja errada, mas a lei diz que, Marinho, a lei dos graves diz o quê? A aceleração é constante. A aceleração é constante para qualquer objeto, não é? Para qualquer objeto. Pronto. Em teoria está certa, não é? Mas isso só se verifica no vácuo, em condições laboratoriais, lá está, por isso é que a gente não sabe que a ciência está à nossa volta, porque nós não a vemos e não sabemos que experiências é que são feitas. E então agora há um tonto lá no Brasil, que é o Olavo de Carvalho, que entre todas as parvoíces que diz, uma delas é que essa lei é tola, portanto, ele nega a lei dos graves. E eu dei com a lei dos graves aqui no Carlos de Oliveira, entre muitas outras coisas, porque aquilo em que o Carlos de Oliveira é mais pródigo é na questão do olhar, ou seja, na questão da óptica, na questão das lentes, seja lentes de óculos, seja lentes de binóculos, seja lentes de telescópios, tudo isso evidentemente tem ciência por trás. A óptica, meu Deus, a óptica é uma ciência que data desde o Newton. O Newton tem um livro chamado Óptica, não é? É o Newton que tem o tratado da óptica. Portanto, tudo isso aparece na poesia do Carlos de Oliveira. Ele tem uma grande atração por estes temas que dizem respeito ao facto de ele não encarar a realidade de uma forma imediata. Ele interpõe filtros entre o seu olhar e aquilo que ele vê.
seja os vidros das janelas, seja as lentes do telescópio ou dos binóculos, etc, etc. Portanto, toda essa questão da óptica está muito presente na poesia e nos outros livros do Carlos de Oliveira, a fotografia, etc. Mas, muito mais engraçado do que isso, é a geologia. Ele tem poemas em que fala dos jardins petrificados, jardins petrificados não é metáfora, quer dizer, parece metáfora, não é? Parece uma coisa linda. Os jardins petrificados dizem respeito ao facto de haver florestas petrificadas no subsolo da Gândara. A Gândara é uma região, é um bioma, é uma região ecográfica que fica entre Coimbra e Aveiro, enfim, essa região litoral de areias, caracterizada pelas dunas, pelos pinheiros mandados plantar por todos aqueles que quiseram fixar o terreno, e o terreno é movediço. Aquele terreno está em formação, não está fixo, está em formação e pode mesmo haver o perigo de ir encolhendo com a erosão, com a erosão do mar, etc. E então, no subsolo, descobriu-se, mas isto são questões da geologia, mesmo em termos muito especializados. Descobriram-se florestas petrificadas ali naquele subsolo, o que significa que há milhões de anos, sei lá, aquela costa não era como é hoje, seria muito diferente. E eu estou a falar nestes termos, mesmo não sendo o professor Galopim de Carvalho. Não porque eu saiba alguma coisa de geologia, por acaso sei muito pouco, mas porque uma das pessoas que estudou essa questão foi a Vital Moreira. A Vital Moreira fez uma tese de doutoramento ou de mestrado sobre o Carlos de Oliveira, sobre as suas relações com a Gândara, portanto, essa região ecológica, e ele é que refere determinados artigos de geologia que falam dessas florestas petrificadas. Eu vou ler só um poema para arrematar. Eu não sei se estou dentro do meu tempo, se estou fora. Ultrapassaste o teu tempo muito. Muito? Sim. Pronto, então não leio o poema. Não leio o poema, claro. Os poemas do Carlos de Oliveira são pequeninos, este chama-se Estalactite, e subentendam então aqui a geologia. O céu calcário de uma colina oca, de onde demorosas gotas de água ou pedra hão de cair daqui a alguns milénios e acordar as ténues flores nas corolas de cal, tão próximas de mim que julgou ouvir, filtrado pelo túnel do tempo da colina, o orvalho num jardim. Isto é a noção de tempo geológico. Muito obrigada pela vossa atenção. Nós é que agradecemos, Estela, e eu passo então ao Marinho Lopes, que está em Inglaterra, não é? Não, neste momento, por acaso, estou a trabalhar a partir de Portugal devido ao Covid. Mas habitualmente você trabalha em Inglaterra. Sim. E trabalha precisamente na área científica. E faz uma ligação entre a mente também e as matemáticas. Certo. Fala-nos então dessa ligação espantosa entre a mente e as matemáticas e da ligação entre a ciência e a poesia. Ok, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã, a ver se é capaz. Espero que estejam a ver o meu PowerPoint. Conseguem ver? Podem só confirmar? Conseguem ver? Muito bem, muito bem. Ok, obrigado. Portanto, vou falar então um pouco sobre a poesia na ciência. Mas para quem não me conhece, vou-me apresentar rapidamente, porque imagino que a maior parte de vós não me conheça. Portanto, eu sou originalmente de Leiria. Estudei em Aveiro, estudei Física.
e lá obtive o meu doutoramento em Física, especificamente em Física aplicada às neurociências. Depois do doutoramento, em 2015, fui até ao Reino Unido, estive em Exeter, depois estive em Bristol e neste momento estou a trabalhar na Universidade de Cardiff, embora devido ao Covid, como disse, estou a trabalhar a partir de Portugal. E portanto neste momento sou investigador em matemática aplicada às neurociências. Em particular o que eu faço é usar modelos matemáticos em epilepsia para tentar desenvolver novas formas de tratamento e também novas formas de diagnóstico para esta doença. Nos tempos livres, escrevo divulgação científica e tenho este blog, Sophia of Nature, que podem visitar. Nele falo sobre física, falo sobre matemática, astronomia, neurociências, filosofia da ciência. Falo sobre vários temas de forma acessível, espero eu, e portanto podem visitar se tiverem interesse. Em 2018 publiquei este livro, Para Além dos Ombros de Gigantes, que é um livro de divulgação de física. Portanto, quem tiver interesse também pode consultar. E poesia. Por acaso já escrevi um livro de poesia, mas neste momento encontra-se na gaveta. Portanto, eventualmente, não sei, no futuro talvez venha a sair de lá, não sabemos. Mas para já tenho-me focado principalmente na ciência. Ora, eu vou-vos dar a minha opinião pessoal sobre a relação da poesia com a ciência. A primeira questão que pensei sobre o tema foi por que é que será que poucos escritores se aventuram a interseccionar estas duas áreas? Portanto, de um ponto de vista estatístico, compreende-se mais ou menos, porque temos o grupo dos poetas, temos o grupo dos cientistas e, como podem imaginar, apenas uma pequena fração dos cientistas ou dos poetas tem também a outra vertente. E, além disso, também há a questão de que, mesmo que sejam cientistas e mesmo que sejam poetas, isso não implica que escrevam sobre ciência na poesia, que por acaso é o meu caso. Nunca tentei escrever poesia científica, chamemos-lhe assim. Portanto, também nos podemos questionar se existe algum tipo de incompatibilidade entre a poesia e a ciência. Será que haverá uma incompatibilidade estilística? Eu diria que, em parte, sim, até certo ponto, porque na ciência, ou em particular na divulgação da ciência, tentamos ser o mais claros possíveis. Não queremos que os nossos leitores fiquem na dúvida em relação ao que dissemos, enquanto que na poesia isso não é necessariamente assim. Como podem imaginar, se usarmos uma metáfora, imaginem que comparávamos a gravidade ao amor. Se eu disser que a gravidade é como o amor, provavelmente as pessoas que me lessem ficariam mais confusas em relação aos dois, e, portanto, penso que há uma certa incompatibilidade estilística, sim. O que não impede que se consiga fazê-lo. Por outro lado, em relação aos temas, será que existe algum tipo de incompatibilidade? Do meu ponto de vista, não existe qualquer tipo de incompatibilidade. Aliás, sendo um pouco poeta ou poético eu próprio, eu diria que a poesia é o expressar do sentir e não há limites no sentir. E, por outro lado, a ciência procura explicar e não há limites ao que poderá explicar. E aqui é importante a palavra poderá. É claro que a ciência neste momento não explica tudo. No entanto, quando começamos a tentar fazer ciência, assumimos que é possível explicar tudo. Porque assumir que não é possível não nos leva a lado nenhum, não é? Se começássemos a questionar sobre a gravidade e assumíssemos que, ok, isto é muito complicado, não vale a pena, não chegávamos à lei dos grafos como a Estela mencionou. Por outro lado, temos os céticos que poderão dizer que existe aqui uma certa incompatibilidade no que toca ao facto da ciência usar o reducionismo para compreender o mundo. E, portanto, poderão dizer que o reducionismo, de certa forma, destrói a beleza natural do mundo. Poderão dizer que a beleza de uma flor é como que desmontada num esquema complexo e, portanto, o esquema complexo não tem beleza alguma e é como se o cientista estivesse a destruir aquela bela flor.
Eu discordo por completo, como podem imaginar. E citando o Richard Feynman, a ciência apenas adiciona à nossa percepção de beleza, nunca subtrai. São as palavras dele e eu concordo por completo. E o que eu vou tentar vos mostrar é precisamente isto, que a ciência apenas adiciona à nossa percepção de beleza. É claro que poderão dizer que, ok, a poesia não é só sobre beleza, mas eu diria que uma grande parte de qualquer tipo de arte tem a ver com algum tipo de beleza, com um certo fascínio. Portanto, voltando à flor, o fascínio que sentimos ao contemplarmos a flor cresce ao darmos espaço à curiosidade, é o que eu diria. Portanto, podemos nos perguntar questões interessantes sobre a flor. Por exemplo, como será uma pétala observada ao microscópio? Será um novo nível de beleza. Podemos observar como é que é aquela textura, o que é que um inseto pequenino consegue ver. Portanto, é outro nível de beleza que, quando olhamos para a flor, naturalmente, com apenas os nossos olhos, não somos capazes de observar. Podemos também nos questionar por que é que as flores têm as formas que têm, por que é que evoluíram dessa forma. O que está relacionado com a questão seguinte, que é por que é que os insetos e aves são atraídos para elas, não é? Há aqui aquela força evolucionária que tem a ver com a polinização das flores. E, além disso, ainda podemos questionar, será que este fascínio que os insetos e as aves parecem ter, será que ele é, de certa forma, semelhante ao nosso? Podemos estudar os mecanismos cerebrais do cérebro desses animais e compará-los aos nossos. Talvez o nosso fascínio não seja assim tão diferente do fascínio do inseto. Talvez o nosso fascínio estético seja semelhante, quem sabe. Portanto, todas estas questões, de certa forma, do meu ponto de vista, apenas adicionam ao nosso fascínio de quando olhamos uma flor. Tudo isto dá mais a esse fascínio. Portanto, o que eu diria é que devemos ser poéticos e procurar a beleza científica do mundo, porque isso dá-nos mais, é uma expansão da beleza. E, portanto, citando o Alberto Queiro, do Fernando Pessoa, olhamos o mundo como um danado, é o que eu diria. E aqui cito a parte de um poema do Alberto Queiro, do Guardador de Rebanhos. No meu prato mistura de natureza, as minhas irmãs, as plantas, as companheiras das fontes, as santas a quem ninguém reza. E no ar, por onde a pomba apareceu, o arco-íris se esbateu. E por falar em arco-íris, como é que olhamos o arco-íris como danados? Uso isto para começar aqui uma pequena demonstração em como, se pensarmos nas coisas de forma científica, podemos expandir o nosso fascínio. E, portanto, podemos fazer questões, porque a ciência começa sempre com essa curiosidade inicial, quando fazemos questões. Podemos perguntar como e quando podemos observar um arco-íris. Será que temos que ter luz solar? Será que tem que ser gotas de chuva para criar um arco-íris? Qual é que é a cor interior? Não é? Já vimos tantas vezes um arco-íris, mas se calhar muitos de nós ficamos a questionar, será que é o vermelho que fica por dentro? Será que é o violeta? E se observarem o segundo arco-íris, que fica exterior ao primeiro, será que a ordem das cores é a mesma? E porquê que será assim? E em que zona do céu aparece o arco-íris? Será que aparece em qualquer zona? E em que altura do dia? E se olharmos o arco-íris com óculos de sol, não sei se já algum de vós experimentou, será que fará alguma diferença? Vamos ver brevemente estas questões. Aliás, posso mencionar que estas questões são todas expandidas de forma muito mais detalhada neste artigo que está aqui do lado no canto inferior esquerdo. É claro que aqui nesta apresentação, para ser breve não me vou estender muito. Mas vou tentar responder rapidamente a estas questões. Portanto, tem que ser luz solar? Esta é fácil, penso eu. É claro que não. Basta que seja luz branca para que possamos fazer um arco-íris. A questão seguinte era, tem que ser gotas de chuva? Também não, como provavelmente muitos de vós sabem, não é? Pode ser, com outras gotas de água conseguem fazer um arco-íris, ok? E aliás, nem sequer tem que ser água, pode ser um outro líquido.
embora tenha que ter certas propriedades relacionadas com a geometria das gotas, do líquido, tem que ser de certa forma semelhante às gotas de água. É claro que o mais comum é com água, porque é o líquido com que temos mais contacto no dia-a-dia, e por isso é que vemos arco-íris com água, obviamente. Qual é que é a cor interior? Será o vermelho ou será o violeta? Podem pensar um minuto, ou um minuto não, não temos assim tanto tempo. Podem fazer as vossas apostas e podemos começar por pensar nos prismas, que servem para demonstrar a decomposição da luz branca em todas as cores do espectro do arco-íris. Vemos que no prisma o vermelho é o que passa por cima e o violeta é por baixo, porque o vermelho, devido à geometria da luz em si, a luz vermelha tem que percorrer um espaço menor dentro do prisma. Isto, se não tiverem um prisma, podem o fazer facilmente em casa, com um fox, uma lanterna, um copo de água, como vem ali na figura. É muito simples de fazer a decomposição da água. E o que é que acontece dentro da gota de água? O que acontece é que quando a luz solar entra dentro da gota, é decomposta, como podem ver, quando entra, e depois é refletida dentro da gota, para trás, e, portanto, há também este ângulo de 42 graus associado a esta reflexão. Mas, olhando para isto, não sabemos ainda qual é que é a cor, na verdade. Porque a questão é que o problema não é bidimensional, é, na verdade, tridimensional. É mais complicado, não vou entrar em detalhes aqui, mas a verdade é que se cria um cone de luz refletida. Portanto, se imaginarmos a imagem que eu mostrei antes, mas em 3 dimensões, cria-se algo deste género, em que temos o vermelho por fora, o violeta por dentro, e dentro do cone temos luz branca, na verdade. E, portanto, é o violeta, ok? É o que fica mais abaixo. E o vermelho é o de cima. Tal como podem verificar aqui nesta imagem, portanto, de um arco-íris, como podem ver, temos aqui o violeta, e depois o azul, o anil, o verde, o amarelo, o vermelho. Uma outra coisa que podem também verificar, se calhar muita gente não reparou ainda, é que por baixo do arco-íris o céu é muito mais claro do que por cima. É algo interessante de repararem da próxima vez que observarem um arco-íris. Isso acontece por causa daquilo que eu referi antes, por causa da luz branca ser emitida abaixo do cone das luzes, enquanto por cima não é emitida luz, e por isso é que fica mais escuro. E se observarem o segundo arco-íris, posterior ao primeiro, a ordem das cores será a mesma? A resposta é não. E a resposta é não porque o segundo arco-íris é consequência de uma segunda reflexão dentro da gota de água. E por causa disso, como existe uma segunda reflexão, as cores voltam a ser invertidas e quando saem da gota nesta parte, então são invertidas. E na verdade, é claro que, como podem já ter visto, se tiveram sorte, o terceiro arco-íris tem de novo as cores invertidas em relação ao segundo, que significa que o terceiro tem a mesma ordem que o primeiro. E assim sucessivamente. Que é o que podem constatar aqui nesta figura. Portanto, tem ali o arco, o interior tem o violeta no interior e o vermelho no exterior, e enquanto que o segundo arco é o contrário. E em que zona do céu aparece o arco-íris? Nós vemos a luz que nos chega aos olhos. Logo, podemos também pensar que a luz tem que atravessar a chuva e ser refletida para chegar aos nossos olhos. E tendo em conta o ângulo, se colocarmos tudo isto junto, todos estes fatores, ficamos com uma imagem deste género. Ora, para observarem um arco-íris, tem que ter o sol nas vossas costas, deve estar a chover à vossa frente, não necessariamente em cima de vocês. Acaba por ser irrelevante o arco-íris, se está a chover em cima de vós ou não. E tem que existir estes tais 42 graus. Mais ou menos, é claro que isto depende depois de onde é que vocês olham. O que significa que, dependendo da posição do Sol, o arco-íris irá aparecer numa região diferente do céu. O que nos leva à questão de em que altura do dia é que é melhor para observar o arco-íris. E, de novo, basta olhar para estes ângulos para perceber que
as melhores alturas do dia para observar o arco-íris ou é de manhãzinha, ou então é ao final da tarde, que é quando o arco-íris pode estar mais elevado. É claro que mais tarde podem o ver, ao meio-dia de certeza que não o conseguem ver, porque os tais 42 graus ficaria para baixo, portanto teriam que estar a olhar para os vossos pés e não iriam ver nada. Portanto, de manhã, ao final da tarde, são as melhores alturas do dia para observar arco-íris. E por fim, se olharem o arco-íris com óculos de sol, será que fará diferença? Eu diria que sim. Aliás, diria não, tenho a certeza, caso usem óculos que sejam polarizadores. O que é que isto significa? A luz que vem do arco-íris é polarizada. Isto significa que esta luz vem apenas em certas direções específicas. Por outro lado, se os óculos de sol que vocês tiverem forem polarizadores, o que é que isso significa? Significa que só deixam passar a luz numa dada direção. Isto implica que, ao olharem para o arco-íris, como a direção da luz que vem dele varia ao longo do arco-íris, significa que parte do arco-íris desaparece quando olham com os óculos para o arco-íris. E, além disso, se experimentarem a rodar os vossos óculos, ou a vossa cabeça, se preferirem, o que vai acontecer é que diferentes partes do arco-íris desaparecem. É claro que eu aqui não tenho tempo para entrar em detalhes em relação ao que é que isto significa, da polarização da luz, mas, como disse antes, podem ler este artigo que tenho no meu blog sobre o arco-íris e sobre a física que dá origem a estes fenómenos. E, portanto, para acabar a minha intervenção, faço aqui uma referência a Goethe, em que ele diz: a ciência surgiu da poesia. Quando os tempos mudarem, as duas poderão reencontrar-se de novo, num nível superior como amigas. A minha interpretação destas palavras é que se imaginássemos um tempo futuro em que toda a gente compreendesse bem a ciência, é claro que todos poderíamos escrever poesia sobre a ciência, porque todos a conseguiríamos compreender. Portanto, é esse o futuro que esperemos poder alcançar com melhor divulgação de ciência e com mais cientistas a tentar escrever poesia. E é só da minha parte. Obrigado, Marinho Lopes. Eu passo então agora para o professor Manuel Sobrinho Simões para nos dizer a sua opinião sobre se o binómio de Newton é tão belo como a Vélus de Milo. Henrique, boa tarde. Não sei, não é? Não sei o suficiente. E como eu sou muito marcado, eu gosto de coisas, mas tenho que compreender um bocadinho, pelo menos. E eu não sei o suficiente do binómio. Portanto, desde já, esta é a minha primeira fragilidade. Henrique, eu achei muita graça às 3 apresentações. O que eu adorava é estar-lhes a fazer perguntas, era a eles. Porque eles disseram 3 coisas muito engraçadas e eu vou pegar-lhes, porque eu sou um especialista de cancro. É difícil arranjar um tipo que seja pouco ou menos, ou sou seguramente dos tipos menos capazes de perceber, por exemplo, a poesia. Embora na ciência, tudo quanto diz respeito ao cancro, é fundamental a ciência. Isto é extraordinário. Isto afasta-se muito do ser humano, por estranho que pareça. E isto, de resto, é por isso que a Estela disse com graça que, as plantas, já os vírus são de facto partículas, nem sequer são seres vivos. E nós, de facto, à medida que nós caminhamos para o homem, ao ser humano, nós, de facto, nós conseguimos incorporar a ciência, e isto é extraordinário, e também conseguimos ser poeta, ou ser poetas. E isto é extraordinário, e mais ninguém consegue fazer isto no mundo. De resto, é um parênteses, porque na apresentação a Amanda disse uma coisa, chamou-me bioquímico.
eu tive uma ternura muito grande com a imagem do Henrique, com a história da memória, porque o meu pai, de facto, era bioquímico. Eu sou um biólogo. E agora não vamos dizer o que é mais importante, o bioquímico ou o biólogo. O que é muito interessante, agora voltando à história da Estela, é que a bioquímica é uma coisa muito recente. Por exemplo, o meu pai não era um bioquímico, na altura chamava-se química fisiológica. Isto é, havia a química inorgânica, depois havia a química orgânica, e depois, quando começou a haver a noção do que era a química do ser humano, eles fizeram a química fisiológica, a que nós agora chamamos a bioquímica. Ora bem, o que é muito interessante para mim, por exemplo, que sou um biólogo, mas sou um biólogo do cancro, eu não sei nada do que é a memória, por exemplo, que eu acho, e o pensamento. A história, por exemplo, que o Henrique contou, esta associação livre da senhora com apetitosa, é uma descrição elegante, e o Maldini é interessantíssima porque é, de facto, o resultado de uma associação aparentemente livre, tem seguramente uma base biológica, porque estas associações não são por acaso, e, portanto, nós somos capazes de entender, mas as neurociências estão muito pouco desenvolvidas neste aspecto. Eu não resisto a contar-lhes que eu tive um AVC há uns anos e o meu problema foi os nomes, porque isso foi também, a Estela falou muito nisso e também o Marinho também acabou por falar nisso, o valor da explicação, e no caso da Estela eram os nomes, e o falar e escrever. E os nomes próprios, por exemplo, eu perdi. E eu sabia o que era um cão e sabia que o nome era cão. Mas depois veio um gato e eu sabia descrever o que era o gato, mas o nome gato eu não conseguia dizer. Eu sabia o que era, não era um tigre, mas não sabia dizer que era um gato. E, por estranho que pareça, por exemplo, eu quis lembrar, a Estela falou no Herberto, que escrevia com bico fino, e eu lembro, eu quando estava com esta coisa do AVC, eu, por exemplo, queria mostrar uma esferográfica, eu não consegui dizer o nome, disse, isto é uma espécie de caneta, esforcei muito, e depois disse, é um bolígrafo. E disse a coisa em espanhol, o que é uma coisa extraordinária. Isto é a mesma coisa que o Henrique está a contar, a associação da senhora apetitosa com o Maldini. Epá, eu disse bolígrafo, em vez de dizer esferográfica. E reparem, isto tem uma quantidade de informação nisto que é muito da ciência humana. E é por isso, não é por acaso, que nós somos uns tipos tão interessantes. Eu achei muita graça, por exemplo, o Marinho disse, e com muita graça, que as flores são muito bonitas. E todos nós achamos que sim. Eu, pessoalmente, por exemplo, acho graça é pensar como é que apareceram as flores, porque podíamos ter passado sem elas, se calhar, ou não teria sido possível. E o mesmo se diz, por exemplo, para os mamíferos. Portanto, na evolução, e portanto, tudo quanto é a explicação da evolução, nós isso conseguimos perceber melhor, porque isso é é biológico e é uma associação, por exemplo, com os insetos e as aves e as flores. Esta associação é porque elas foi um sucesso, não tinham desaparecido. As flores feias, ou os insetos que não acham graça àquela cor, ou os pássaros que não sei o quê, foram ao galheiro. Nós estamos aqui, nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos que, no fundo, podemos controlar em parte a natureza. E, portanto, para mim, é muito interessante e é por isso que eu achei muita graça. O que é que vocês acham? Eu, por exemplo, eu não acho graça nenhuma, eu acho muito mais graça às cores do arco-íris do que saber que aquilo é a cor branca. Ó Marinho, percebe o que eu quero dizer? Quer dizer, você tirou-me poesia, gaita. Eu gostava muito mais. Eu não acho graça. É pá, aquela coisa que a Estela disse. Ai, é a mesma coisa, uma pena ou um badalo. Eles chegam cá abaixo, a lei dos grafos, chegam ao mesmo tempo. É pá, ninguém faz sentido.
De resto, no limite, de resto, já nos apareceu aqui uma pessoa que está a ouvir-nos e que dizia a história do Galileu. Epá, eu sempre achei, quando eu era miúdo, eu achava que era o céu, esta coisa da evolução. A Terra é que andava à volta, achava eu. E, portanto, o que é muito interessante é a percepção que nós temos da beleza e o pensamento e a memória. E aquilo, por exemplo, que a Estela também usou muitas analogias. É muito interessante que as analogias, não é por acaso que nós somos bons nos nomes. Ela deu nomes muito engraçados. A sardinheira tem a ver com ser da Sardenha, não é? Ou estou a inventar? Não sei se será o nome, pois ela pode nos dizer. Se a sardinheira... Eu vou procurar e digo. Deve ser da Sardenha. Mas estou a inventar. E, portanto, são analogias. O que é que nos lixa? Por exemplo, é que nós não sabemos como é que eram os animais que andavam debaixo do mar. E o que é que a gente fez? Começámos a pôr os nomes, é o peixe porco, é o peixe não sei o quê, porque são analogias. Esta ideia que nós temos, que o homem consegue perceber, que tem associações, que interpreta a realidade e é capaz de escrever coisas muito bonitas, isto para mim é extraordinário. Mas eu, ao contrário do que me estão a dizer, eu ainda acho que a ciência é um pobre acompanhamento da poesia. Agora, claro, eu também sei, porque é a mesma coisa, como eu não sou poeta e não sou capaz de escrever, eu tenho esta inveja, provavelmente, fazer aquelas graças da ciência, se calhar faço algumas graças com isso. Portanto, mas eu não estou de acordo com vocês, quer dizer, eu acho muito mais interessante a poesia e a cultura e a civilização, se quiserem, no limite, até com algumas limitações. Isso para mim é muito mais importante e nesse aspecto também todos vocês disseram isso. A ciência, vocês falaram muito mais da ciência como uma espécie de muleta. E como muleta, chapou a muleta. Mas o resto, o que tem graça é mesmo a poesia. E eu ficava por aqui, vamos agora conversar, porque tem muito mais graça. Eu agradeço-lhe muito, professor Manuel Sobrinho, e como poeta fico encantado por achar que a ciência é uma muleta para a poesia. Afinal de contas, parece que o binómio de Newton não tem a beleza da Vênus de Milo. Então passávamos para as perguntas. Amanda, que perguntas é que temos? Então, pessoal, veio uma pergunta da Eliane Veloso, mas eu gostaria também de apontar alguns comentários que o Serguilha fez. Serguilha é um dos nossos curadores do Raias Poéticas, que eu acho importante de se comentar. Ele diz: Dante Alighieri e a cosmologia, Galileu contaminou Antônio Gedeão, Augusto dos Anjos e a química, Murilo Mendes e o caos, Manuel de Barros e o pântano, Haroldo de Campos e a máquina do mundo repensada, Walter Benjamin em ciência, Camões com astrologia, Bachelard em geografia, Goethe em anatomia e não esqueceram da abertura poética de Einstein na teoria da relatividade. Ele diz que os tratados científicos e filosóficos da natureza de Empédocles e Acragas surgiram versificados. E eu também atentei para o fato de Augusto dos Anjos também ser um exemplo de poeta que mescla poesia e ciência, poemas que envolvem anatomia, elementos químicos, física. Mas nós temos duas perguntas, uma de Eliane Veloso, que foi dirigida ao Marinho Lopes. Ela pergunta, mas vocês todos podem também participar. Ao nosso amigo físico, na literatura e na arte em geral, é importante a questão do processo criativo. Como funciona o processo criativo para você como físico? É uma excelente questão. Isto é a forma como todos começamos quando não sabemos responder à questão, não é? É uma excelente questão. É difícil dizer como é que chegamos a novas ideias, não é? Tal como o Henrique mencionou, muitas vezes o nosso pensamento navega de forma algo parece que aleatória, mesmo que não o seja, mas não sabemos de que forma é que chegamos a novos pensamentos. Portanto, no meu processo criativo, para tentar chegar a novas ideias, é claro que para mim é muito importante ler o que os outros estão a fazer, obviamente, porque simplesmente quando estamos a ler
ou a falar, obviamente, com outras pessoas, compreendemos, vemos o que é que elas veem, e isso faz com que repensemos a forma com que nós pensamos num dado assunto. E dessa forma temos a criar uma nova interpretação do mundo, e é assim que podem surgir novas ideias. Outra forma que uso por vezes é simplesmente tentar escrever tudo o que sei ou que penso que sei sobre uma dada temática, e de seguida tentar refutar tudo aquilo que acabei de escrever. Ou seja, quais é que são todos os pontos em que aquilo que eu penso que está certo, na verdade, poderia estar errado. Isto é uma forma muito comum de fazer ciência, que é tentar encontrar aquelas suposições escondidas que muitas vezes, quase de forma inconsciente, assumimos que são corretas, mas que na verdade não são. É claro que isto é complicado de compreender assim de forma algo abstrata, seria mais fácil com um dado exemplo, mas sim, em geral é assim que funciona a minha forma de pensar. Não sei se será semelhante com os outros. Não sei se o professor Sobrinho Simões tem a mesma opinião. Eu não sei o que se passa num criativo, num poeta ou num escritor. E eu, por estranho que pareça, eu estou convencido que se eu tivesse jeito e gosto e tivesse no fundo esse dom de ser um escritor, eu acho que não conseguia ser ao mesmo tempo bom a fazer ciência ou a fazer diagnóstico de cancro e ser, isto é, o Marinho está a dizer uma coisa, é que eu acho que nós, na medida em que a gente desenvolve uma determinada área e ganha, no fundo, conhecimento, etc., quando reparem que refiro-me a ciências puras e duras, como é a matemática ou como é a biologia. Para mim, eu penso que isto é pior. Se isto por acaso estivesse ligado, mas estou a inventar, mas eu teria mais medo de perder qualidade como poeta ou como escritor. Se por acaso eu fosse um profissional muito forte para fazer diagnóstico de cancro, por exemplo. Mas não sei, porque eu não tenho jeito para o resto, porque não tenho esse dom. Não sei, mas se calhar a Estela tem uma posição diferente, não sei. Estela. Em relação ao processo criativo, eu não sei se o processo criativo é igual para todos. Eu de meu natural, não sou criadora, não crio nada, se calhar sou 24 horas por dia, mas em suma, escrever um livro de poemas, por exemplo, às vezes tudo parte de uma frase, mas é preciso que ela caia do acaso, do céu, sei lá, todos os poetas sabem que de noite não há luz. Pode ficar isto a mergulhar-me na ideia e adormeço sobre o assunto e depois ele vai se desenvolvendo, vou escrevendo e vão chegando novos assuntos. Em geral, eu preciso ter uma ideia. No princípio, eu não precisava de ter ideias, bastava-me ter emoções. Para escrevia coisas explosivas. Hoje tenho outra idade, tenho outro sentido de medida, e então já não sou tão explosiva. Eu hoje sou mais pensadora, penso nas coisas e preciso de uma ideia e ando à volta de uma ideia, mesmo que seja para escrever versos, e interessa-me mais dizer aquilo que sinto, aquilo que penso, aquilo que sei, transmitir conhecimento, transmitir informação, mesmo através dos versos, e isso interessa mais do que estar a deslumbrar-me com a luz que eventualmente pudesse aparecer no escuro de uma lua surgida de repente, sei lá, da noite. Henrique,
Desculpe, Henrique, posso só... Porque eu estou agora... percebo muito bem o que a Estela está a dizer. E, por exemplo, o Dom Tolentino é um poeta. Por estranho que pareça, é Sim. mesmo um poeta. É extraordinário. E eu acho graça a ler as coisas dele e acho graça aos poemas dele, etc. E ele, no outro dia, já foi para há 15 dias ou há 3 semanas, não sei, há um mês, ele, a propósito de uma coisa, era uma altura apropriada do Evangelho, e ele disse que há coisas extraordinárias, que é a nossa capacidade de perceber o valor de estarmos a pensar. E ele disse, porque esta parte fundamental do Evangelho é, naquele tempo, Jesus saiu de casa e pôs-se à beira-mar. Foi sentar à beira-mar. E acabou o poema. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar ao pé da beira-mar. Na beira-mar. Está a ver? Isto é uma ideia extraordinária. Sim, a partir daí pode-se criar um romance. Claro. No fundo, é surpreender, é a capacidade de surpreender que têm os poetas, não é? Estávamos à espera que fosse uma parábola, um grande sermão, uma coisa, e afinal de contas foi apenas fez um gesto simples e humano que foi sentar-se à beira-mar. Mais perguntas, Amanda? Temos mais uma pergunta do Marcelo Ariel, um dos nossos curadores. Ele começa com uma citação de Einstein. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. O que disse Einstein inclui também a imaginação poética? Ninguém está a falar, eu não acho que a imaginação poética seja diferente da imaginação de um físico. Acho que para tudo é preciso imaginação. Um cientista sem imaginação não vai longe. Não é? Tem que ter imaginação, tem que ter o conhecimento, as ferramentas próprias da área que está a estudar, mas tem que ter muita imaginação. Eu concordo por completo. Mas não gosto de criticar o Einstein, mas neste caso criticaria esta frase porque, aliás, talvez no contexto talvez haja um contexto que a explique, mas o meu problema com esta frase é o dizer que é mais importante que o conhecimento, e o meu problema com isto é mais importante em que sentido, não é? Porque a importância é relativa a algum tipo de ética, digamos assim, através da qual se define o que é importante. Portanto, eu olho para esta frase e não posso dizer se concordo com ela ou não, porque não sei o que é que ele quer dizer com importante. Eu também estou de acordo convosco, mas sobretudo, como eu sou muito prático, eu dou muito valor às boas perguntas. E as boas perguntas, para mim, que sou um profissional desta coisa do diagnóstico, eu sei, e até de resto acontece-me, a Estela dizia que durante a noite eu acordo de manhã com uma boa pergunta e tenho a certeza que tem a ver com a minha prática do dia-a-dia, etc. A minha dúvida é se o mesmo se passa no domínio da poesia. Mas, de novo, eu desconheço o processo criativo. Como é que funciona um poeta? Quer dizer, as perguntas. Para mim, para o Marinho, de certeza, como um cientista de matemática nesta área, ele vive perguntas. O poeta viverá de perguntas? Também. Não temos tempo. Eu daria uma resposta mais longa, mas não temos tempo. É que a Maria Azanha, o último livro dela, o último poema dela é uma série de perguntas, mas as nossas perguntas de poetas são perguntas infantis. São perguntas com toada infantil. O poema dela é só pergunta-resposta, são dísticos. O Poeta Esconde a Mão é o título. O que é uma árvore? É a Nossa Senhora vestida de verde. De que cor é ela? É verde e amarela. E por aí adiante são 3 ou 4 páginas de dísticos com pergunta-resposta.
Claro que sim, que nós temos perguntas e que damos respostas, e a pergunta-resposta é intrínseca da forma do funcionamento poético. Por exemplo, no teatro. No teatro é pergunta-resposta, não é? O romance tem sempre a questão do diálogo, mas a poesia é sempre um diálogo. A minha poesia, por exemplo, é sempre um diálogo. É um diálogo com o interlocutor que eu invento. Por exemplo, o último livro que eu estou a escrever, que ainda estou a escrever, tem por título Conversas com Federico Garcia Lorca, e o Lorca é o meu interlocutor. Eu converso com ele responde-me com versos dele, do romanceiro gitano, etc. E pronto, estamos mantendo esta boa conversação, sim. Pergunta-resposta é a base do conhecimento, não será? Eu só consigo conhecer alguma coisa se fizer perguntas no intuito de ir obter as respostas. É o processo científico. Exato. A questão é fundamental, digamos assim. A questão mantém-se, as respostas vão evoluindo à medida que vamos sabendo questionar melhor e à medida que vamos sabendo procurar melhor as respostas. Claro. Mas isso é muito fácil. No registro da ciência pura e dura, não é possível fazer o mesmo em relação aos percursos poéticos, por exemplo. Não há, porque não há um gold standard. Isto é, nós na ciência também não sabemos o que é bem e o que é verdade, mas a gente aproxima-se de qualquer coisa. Na poesia, ninguém se aproxima, nem quer aproximar-se da verdade. E, portanto, para mim, não é a mesma coisa. Estou de acordo com a Estela, que é fundamental a pergunta e a qualidade da pergunta. Mas o processo a segunda pergunta é muito mais determinada através de um processo científico de uma maneira e de um processo poético por outro, mas de novo eu estou a piar sobre coisas que não sei, portanto é melhor não dar opinião. Se calhar a poesia contém muitas verdades, e é essa a resposta da poesia. Claro. E simples. Amanda, temos mais perguntas? No momento, nós não temos mais perguntas, Henrique. Então podemos encerrar o programa? Sim, podem caminhar para o encerramento. Então, chegamos ao fim de mais esta sessão das Raias Poéticas de Famalicão, que tiveram o apoio da Incomunidade e da Rádio Transforma, mas dirigidas por Luís Erguilha em particular. E eu agradeço imenso ao professor Sobrinho Simões ter aceito este nosso convite e ter ocupado algum do seu precioso tempo nesta conversa que eu reputo extremamente agradável. Agradeço à Maria Estela Guedes e agradeço também ao Marinho Lopes por terem colaborado com estas arraias poéticas de Famalicão sob o tema Poesia e Ciência. São questões importantes e imbricadas do nosso tempo, talvez das mais importantes do nosso tempo, a poesia e a ciência. O nosso tempo vive da ciência, mas também não pode viver sem poesia. A poesia deve ser o alimento do nosso tempo também, partindo da ciência. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana, então, para todos também. Adeus e um abraço ao Serguilha. Boa tarde e muito obrigado. Eu aprendo sempre muito. E é verdade, aqui é uma gente que leva isto muito a sério. Muito obrigado também pelo convite. Muito bem, pessoal. Gostaria de agradecer imenso a presença de vocês. Obrigada a todos os participantes pela contribuição com esse debate. E agradecemos imenso também a presença do nosso público. Eu gostaria de convidar a todos para acompanharem as Raias Poéticas através dos canais da Revista em Comunidade no Facebook e no YouTube. Amanhã nós temos a nossa terceira dobra de pensamento, Gênese do Labirinto, Construção e Desconstrução do Leitor. Será às 14 horas do Brasil, 18 de Portugal. Uma boa continuação